Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Amanda Loretti, sou ginecologista e obstetra e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre educação sexual e a importância da comunicação dos pais ou cuidadores com as crianças quanto a um tema extremamente tabu, extremamente difícil, mas que infelizmente está presente na vida das crianças, que é a pornografia. Já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito, para me ajudar a divulgar os vídeos, e pouquíssimas pessoas falam sobre esse tema da forma que eu vou falar aqui hoje, de uma forma aberta e realista, em vez de simplesmente fingir que ele não existe quando ele existe. Então tem outros vídeos aqui sobre educação sexual que eu vou deixar no card se vocês quiserem ver, né, outros temas sobre isso, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre especificamente pornografia, que é uma coisa bem tabu e bem difícil de lidar. E também me sigam nas redes sociais que eu tô deixando aqui, Instagram e TikTok, que tem vários outros conteúdos sobre ginecologia, obstetrícia e sexualidade por lá também. Bom, nossa, Amanda, mas você tá falando de educação sexual na infância e adolescência, pré-adolescência, quanto à pornografia? Ai, que exagero, por que você tá falando disso? Você acha que, né, crianças têm que ver pornografia? Você acha que os adolescentes têm que ver? Claro que eu não acho, mas eles veem, tá? Então eu vou falar alguns dados de alguns estudos aqui que são apavorantes, se preparem, em que a média de acesso à pornografia, e aí eu tô falando pornografia atual, tá? 2022, pornografia tipo vídeos explícitos, não aquela pornografia lá da nossa época que era uma Playboy com uma mulher pelada, pornografia pesada, a mesma pornografia que você vê. As crianças são expostas a esse tipo de conteúdo com uma média de idade de 11 anos de idade, sendo que começa a partir dos 7 em alguns estudos. E daí você fala, nossa, mas que absurdo, não, isso não vai acontecer comigo. Gente, eu vejo isso diariamente. É muito comum que a atitude dos pais e cuidadores frente a esse assunto de bate-pronto seja: imagina, eu não vou conversar com meu filho sobre isso porque ele não vai ser exposto, eu vou controlar esse aspecto, eu vou colocar os filtros na TV e nos computadores de casa e no celular da criança para que ele não consiga acessar esses sites adultos, ou enfim. E isso é sim uma coisa que deve ser feita porque isso minimiza o acesso, mas não exclui o acesso. O acesso continua acontecendo, porque hoje em dia, infelizmente, o acesso está na mão das crianças, literalmente, através dos aparelhos celulares. E se você controla o acesso do seu filho aos sites do celular do seu filho, já é uma grande coisa, parabéns, mas isso não vai impedir que ele seja exposto às outras coisas via os aparelhos dos colegas. Então é muito comum que o primo mostre no celular dele, que o coleguinha mostre na escola, mesmo em idades muito jovens, como 7 anos de idade. Então, o meu primeiro conselho é que, por mais difícil que seja lidar com essa informação, parta do princípio de que a sua criança, menino ou menina, vai ser exposto a esse conteúdo cedo. E daí, frente a essa verdade que estamos considerando aqui como o nosso marco de partida, de que as crianças são expostas a esses vídeos explícitos cedo, independente do que o que você faça, o fato dela ter ou não liberdade em casa para conversar sobre isso e ter ou não conversado, de preferência antes a essa exposição, sobre o fato desses vídeos existirem e a diferença entre realidade e produção cinematográfica, vai ser a diferença entre ela olhar esse vídeo e, infelizmente, muitas vezes vídeos com violência contra a mulher, principalmente, né? E criar na cabeça dela essa imagem de que isso que ela está vendo é sexo e que isso é o que vai acontecer com ela quando ela começar a ter relações quando ela for já mais velha, ou ela já ver isso e ter algum tipo de discernimento na cabeça dela de saber que isso são cenas dirigidas, produzidas e falsas e construídas, que isso não é sexo de verdade. De todo jeito, uma criança que é exposta a vídeos explícitos não tem a maturidade intelectual, mental, emocional de lidar com isso da mesma forma que os adultos lidam. E cá entre nós, qualquer pessoa, mesmo adulta, pode ter dificuldade de lidar com certas cenas da pornografia que existem por aí, que são horrorosas e extremamente violentas e perturbadoras. Imagina uma criança que não tem referencial do que é sexualidade, não tem nem referencial direito do que é o seu próprio corpo, dos órgãos genitais,
de prazer na relação sexual, enfim. Então, independente do tanto de informação que essa criança tem quanto a isso, ela já vai ter um sofrimento, porque ela tá sendo exposta a um conteúdo que não é pra ela, e isso vai deixar marcas na psique dela. Agora, esse sofrimento ele pode ser minimizado, talvez um pouco, ou ele pode ser muito pior quando ela não tem a menor noção ou nenhuma outra referência de sexualidade do que o que ela está sendo exposta. Vamos aos dados. Então eu já comentei com vocês que a idade média de exposição à pornografia é 11 anos, tendo uma média aí a partir de 7 anos, e mais alguns dados para vocês de alguns estudos. 1/3 das crianças entre 10 a 14 anos dessa pesquisa realizada em Portugal consomem pornografia frequentemente, 10 anos. Isso não é aquela exposição que viu de um amigo uma vez no celular do amigo. Frequentemente essa criança, ela entra no site por vontade própria e ela assiste aquilo frequentemente. De 10 a 14 anos, 1/3 das crianças entrevistadas nessa pesquisa. 80% dos adolescentes, de outra pesquisa agora no Reino Unido, 80% dos adolescentes entre 14 e 16 anos consomem pornografia regularmente. Destes, 70% se dizem virgens, ou seja, o primeiro acesso ao que é sexo, ou alguma imagem do que é sexo, acontece antes da sua primeira relação sexual, né? Aqui tá falando 80, né? 70% se declaram virgens, mas eu diria que próximo de 90, 100%, né? Chutando aí, mas eu acho que uma grande, imensa maioria das pessoas que vão ter a sua primeira atividade sexual já tiveram algum tipo de contato com a pornografia hoje em dia, né? E o que isso mostra pra gente? Que as pessoas estão indo pra primeira relação sexual tendo na cabeça aquelas imagens que é a única imagem que ela teve de relação sexual, concorda? Porque quando você, adulto, que está vendo esse vídeo, que já transou várias vezes de várias formas diferentes, vê um filme pornô, você tem um discernimento meio que já natural dentro do seu cérebro de ter guardado lá as imagens dos filmes e as imagens da sua vida real e saber diferenciar que, tipo, aquilo que você tá vendo na tela não é sempre repetido na vida real. Que o sexo real, o sexo da vida real, ele até pode ser que nem o do filme, mas muitas vezes ele não vai ser. Uma pessoa que não tem esse repertório de sexo real e que nunca conversou, e daí que entra a educação, que nunca conversou com pessoas reais sobre sexo real, o único repertório vai ser a pornografia. Então esses jovens e adultos, eles estão indo para a primeira relação sexual tendo uma certa expectativa de que vai ser minimamente parecido com aquilo que é a única imagem de sexo que eles têm, que é a pornografia. E quando você tem uma pessoa que se expôs 1, 2 vezes para isso, essa imagem ela não tá tão forte. E daí essa pessoa, ela tá um pouco mais aberta a tipo deixar as coisas rolarem ali, que é o que acontecia antes da disseminação gigantesca da pornografia, né? As pessoas podiam ver, às vezes, né, antigamente existiam as revistinhas de sexo e tal, mas quando você ia transar pela primeira vez, era meio que uma coisa de, poxa, vamos ver o que vai rolar aqui nesse momento. Hoje em dia, os jovens eles estão indo para a primeira relação sexual completamente já, tipo, com uma certa imagem do que o que eles acham que é o normal e o que deve acontecer. E para os homens, muitas vezes, isso é uma imagem que vai gerar um comportamento mais ativo, mas às vezes até violento, e não por mal, porque eles acham que é aquilo que as mulheres gostam, porque é o que eles veem nos filmes. Agora, muitas mulheres e meninas estão indo para essas relações apavoradas, com medo da dor, com medo de apanhar, porque é isso que elas veem nos filmes. E muitas vezes elas acham que isso então é normal. Se você nunca teve uma conversa com o seu filho, ou nenhuma prima, ou nenhuma amiga teve uma conversa com a sua filha menina, de que, por exemplo, é normal você ter uma relação sexual sem apanhar, ou sem, tipo, ser engasgada no sexo oral, ou sem ter uma relação daquela, tipo, que o cara segura o seu cabelo e, sabe? Se ninguém nunca falou isso pra ela, e ela só vê filme pornô, ela vai achar que isso é o esperado e o normal. Entendeu? Porque isso também não é dito nas escolas. Na escola você vai ter educação falando sobre DSTs, sobre gravidez na adolescência e talvez um pouquinho sobre consentimento, que já é uma grande vitória, né? Mas ninguém fala sobre prazer. Ninguém fala sobre o objetivo da relação na adolescência, que é prazer, porque ninguém na adolescência quer transar pra engravidar, né? Enfim, e que o prazer da mulher, muitas vezes, ele não tá nessa prática que é mostrada na pornografia, né? Enfim,
Então, é uma situação dramática você pegar uma criança bem novinha, que não sabe o que é sexo e que começa a ter pânico porque foi exposta a esse material e começa a ter medo e ter medo de dor e enfim, isso gera uma confusão mental que pode ser bem importante na cabeça das crianças. E cabe aos pais, além de, enfim, ter uma relação de proximidade para que essa criança se sinta à vontade para tirar dúvidas, para perguntar quando ela for exposta a qualquer tipo de coisa, né? Essa parte de ter uma relação próxima para que a criança não tenha medo de perguntar coisas aos pais, é inclusive uma estratégia de proteção contra abuso na infância. Porque, né, eu não vou contar porque senão minha mãe vai ficar brava. Isso é uma coisa perigosa, sabe? Então, a comunicação aberta, a proximidade emocional, assim, né, você se deixar à disposição para discutir as coisas é uma coisa que pode ser feita desde lá da infância, quando a pessoa é bem novinha. E se você notar que começou algum tipo de comportamento diferente, ou se a criança traz dúvidas, não rechace essa dúvida. Não fala assim, isso é um absurdo, não pode ficar vendo esses vídeos, ponto. Porque ela vai continuar vendo, querendo ela ou não. Porque ela pode entrar no site mesmo por curiosidade, mas ela pode também nem querer e mostrarem pra ela na escola. Entendeu? Que é o que acontece. E daí ela vai ser exposta. E você, pai, vai fazer o que com isso? Entendeu? Você vai ajudar ela a lidar com essa exposição que foi errada, mas que aconteceu? Ou você vai fingir que nada tá acontecendo e ela vai ter que lidar sozinha com isso? Entendeu? Então, enfim, é um tema mega tabu, super difícil. Existem vários sites aí na internet que ajudam nessa comunicação com as crianças quanto a isso. Eu acho que é sim válido e super importante as coisas que os pais podem fazer para minimizar essa exposição. Então, nos computadores de casa, nos celulares das crianças, bloquear esses sites, óbvio, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante, mas não pense que isso vai ser suficiente, porque não é. E daí você precisa estudar um pouco, ter alguma estratégia de conversa quando isso acontecer, se você ficar sabendo, mas que vai acontecer, muito provavelmente vai. Então é isso, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem discutir outras coisas em cima desse tema, podem deixar aqui embaixo. E eu vou deixar aqui no card alguns vídeos que eu acho interessantes sobre esse tema, inclusive com livros para falar sobre educação sexual, educação do corpo, né, educação menstrual, que também é uma coisa correlacionada com educação sexual. E um vídeo muito bonitinho sobre consentimento, que eu também sempre coloco nas minhas aulas quando eu vou falar sobre consentimento, que é bem bonitinho. Tá tudo aqui no card, então assistam lá. E até o próximo vídeo.